Shabbat Shalom para todos que estão aqui nos acompanhando no canal Or HaTorah. Desde já quero te dar um Bruchim Habaim, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal Or HaTorah, não deixe então de fazer a sua inscrição para que você possa acompanhar não só este, mas muitos outros materiais que nós temos produzidos e disponibilizados aqui no canal. Eu quero te convidar a deixar aqui já o seu Shabbat Shalom. Além do Shabbat Shalom, deixe o seu comentário, nos diga de que região você está nos acompanhando. Nós somos aqui do Rio de Janeiro, então de que local do Brasil você está nos acompanhando, deixe aí nos comentários. E eu quero te convidar também para deixar aqui o seu, curtir esse material, deixar o seu like, sobretudo também você comentar, você comentando, você deixando aqui o seu comentário de que local você está nos acompanhando, e você compartilhar o link deste material, deste vídeo, dessa transmissão nos grupos de estudos e principalmente nos grupos familiares ali de amigos que nós temos, onde nós compartilhamos conteúdo de estudo bíblico, de Torá, de conhecimento da palavra de Hashem. Então compartilhe e diga aí de que região você está falando. A Parashá de hoje é uma Parashá, assim como todas as outras porções da Torá, ela é riquíssima de conhecimento. Hoje nós estaremos explorando bastante a informação bíblica por meio das lentes do Midrash. Então citaremos aqui alguns Midrashes valiosos, ou alguns Midrashim, ou Midrashot, que é plural de Midrash. Se você não sabe o que é um Midrash, Midrash são comentários homiléticos da Torá, há comentários também, há vários tipos de Midrashot, e comentários homiléticos, comentários agáticos. Então é bastante interessante porque por meio do Midrash ou dos Midrashim nós temos uma perspectiva e conhecemos um pouquinho da mentalidade, da percepção que os judeus eles tinham acerca do texto, como nossos pais, os sábios antigos, os estudiosos antigos da Torá dentro daquele contexto judaico compreendiam os textos da Sagrada Torá. Então nós estaremos aqui fazendo algumas leituras interessantes e extraindo lições importantíssimas para as nossas vidas. Então por isso que eu te peço, se inscreva no nosso canal, faça a sua inscrição, caso você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Há no canal aqui vídeos e há também lives que nós fazemos constantemente. Então há várias lives no canal onde nós estamos fazendo comentários acerca do Talmud e principalmente acerca de Mashiach e Yeshua. Então se você é alguém apaixonado, alguém que ama Yeshua HaMashiach e tem Yeshua HaMashiach como seu rabino, como seu Rav, diz aí no canal, eu amo Yeshua. Bom, a Parashá dessa semana, a Parashá Pikudei, ela inicia ali no capítulo 38, a partir do versículo 21 do Sefer Shemot, o livro de Levítico. E o texto ele vai dizer assim, o texto hebraico da Parashá: Eler Pikudei HaMishkan Mishkan HaEdut Asher Pukad Alpi Moshe Avodat HaLevi Beyad Itamar Ben Aharon HaKohen. Uma tradução convencional do texto seria: estes são os registros do tabernáculo, ou estas são as contagens, pois a expressão Pikudei ela se refere a uma contagem do tabernáculo. O tabernáculo da aliança, a tradução o texto que eu estou lendo aqui, ele não foi bem traduzido porque a expressão Mishkan HaEdut é tabernáculo do testemunho, e isso é relevante para o estudo de hoje, porque o Midrash e os Midrashes eles vão enfatizar o porquê do tabernáculo ou do Mishkan ser chamado de tabernáculo do testemunho. Então a tradução que eu estou utilizando aqui ela não é muito boa nesse aspecto, ela vai ignorar isso, o texto hebraico, né? E vai dizer assim, que foram elaborados por ordem de Moshe, o trabalho dos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. A Parashá, o livro de Êxodo, ou conhecido como Sefer Shemot em hebraico, é um livro interessante porque nós temos o final do capítulo do livro de Gênesis, Bereshit, onde Yaakov, justamente com seus filhos, descem à terra do Egito e vão morar na região do Egito, em uma determinada cidade chamada de Gozen, e inicia ali o capítulo 1, justamente nos dando a conta, os nomes de todos aqueles que desceram ao Egito e ficaram por lá. É interessante que é exatamente por isso que o texto, a primeira porção do livro de Êxodo,
de Shemot é chamado de Shemot, que significa nomes. E o texto vai mostrar que a partir de um determinado momento, os filhos de Israel, eles passam a ser escravizados na terra do Egito. Então nós temos praticamente, logo no início do livro de Shemot, de Êxodo, um relato, né, da escravidão dos filhos de Israel na terra do Egito. Então você tem ali o povo de Israel escravizado no Egito. Isso é o início do livro. E o livro ele fecha, pois estamos aqui praticamente na conclusão da Parashá do livro de Shemot, os estudos das porções da Parashá do livro de Shemot, e aqui nós temos praticamente as porções mostrando, as últimas porções mostrando como que foi feito a construção do tabernáculo, a aquisição de materiais que foram utilizados na construção desse tabernáculo, e então se encerra. Pikudei é a última Parashá do Sefer Shemot. E você tem o povo aqui, no final do livro, na elaboração do tabernáculo, e o povo de Israel sendo apresentado agora não mais como escravo, mas como sacerdote, conforme é apresentado no capítulo 19, que vocês me serão um reino sacerdotal. Então, olha o contraste, olha a mudança que o Criador ele faz na vida daqueles que o servem. O livro mostra o povo iniciando a sua jornada como escravos, eles sendo escravizados, eles sendo maltratados, e logo após, no final do livro, agora nós temos um reino sacerdotal, um povo de sacerdotes, aonde eles tinham uma comunicação com o Criador, aonde a presença de Hashem se manifestava no meio do povo. Eles conseguiam ver os sinais sobrenaturais. A Parashá Vairá, que significa ver, vai mostrar justamente isso, a intervenção do Criador no meio do povo e os sinais, as maravilhas sendo mostradas de forma os sinais das maravilhas sendo mostrados de forma sobrenatural, ou seja, não tinha mais ocultamento. Então, isso é interessante. Isso nos ensina muita coisa, né? O texto, ele mostra o povo uma hora por baixo e no final do livro, da história, agora o povo por cima, como sacerdotes. Uma outra perspectiva, uma outra visão. É exatamente isso que o Criador, que Hashem, ele faz na vida daqueles que confiam nele, que deposita sua confiança nele, aqueles que têm, de fato, aliança com ele. Foi isso que o Criador fez na minha vida por meio de Yeshua e fez na vida também de centenas e milhares de outras pessoas. Yeshua é o maior rabino da história. Ele não só foi, como ele continua sendo, pois as suas palavras se perpetuaram e continua nos ensinando até hoje, como sermos pessoas melhores, seres humanos melhores, servos melhores, pai, filho, marido melhor. Então, suas palavras ainda continuam ecoando por boca de centenas e milhares de pessoas que têm o seu testemunho. E é isso que ele faz, ele pega uma pessoa num estado e coloca em outra, assim como o Senhor fez com o povo de Israel. É exatamente esse contraste que acontece na vida daquele que recepciona a presença divina. Então nós temos aqui esse contraste. O povo inicia como escravo e termina agora como reino sacerdotal, como sacerdote. E o texto ele fala de uma contagem, e aqui começa a ficar interessante, porque eu quero fazer uma leitura aqui do Midrash Rabbah, do Sefer Shemot. O texto vai dizer assim: em relação a ele é declarado, eles não exigiam um acerto de contas dos homens, por cujas mãos deram a prata para dar aos trabalhadores, pois agirem com confiabilidade. Eles não exigiram um acerto de contas. Isso foi na geração de Yoash, quando eles agiram com confiabilidade. Nossos rabinos ensinaram, aquele que entrasse para coletar da câmara não entraria usando uma vestimenta luxuosa ou com sapatos luxuosos, pois se ele fizesse e se tornasse rico, eles poderiam dizer que ele se tornou rico com a coleta da câmara. Olha que interessante. O Midrash Rabbah, ele vai nos informar que aqueles que ficaram responsáveis por essa contagem, ou seja, Moshe, ele era praticamente responsável ele foi responsável pela construção do tabernáculo. Ele foi responsável, foi eleito, e o Senhor vai colocar essa responsabilidade nas mãos dele, porque vai ver que ele era uma pessoa confiável. E a prova da confiabilidade de Moshe está exatamente no texto da Parashá dessa semana, que ele vai dar conta. Existem algumas razões judaicas por que ele vai dar conta. O Midrash, inclusive o Midrash Rabbah vai falar que sumiu. Eles não conseguiram identificar na hora uma determinada quantia de material e não conseguiram dizer em que esse material foi empregado. Então Moshe começa a revisar isso.
e dá a satisfação para o povo, e o povo então fica satisfeito com a sua administração. O texto do Midrash Rabbah vai dizer que ele passou confiabilidade, credibilidade. E o texto vai dizer aqui que aqueles que eram responsáveis pela administração, e o texto vai citar os filhos de Arão, Itamar, vai mostrar que havia um grupo que foi escolhido por Moshe para fazer isso. Então eles trabalhavam debaixo da supervisão de Moshe. O texto vai mostrar que eles não poderiam ou não podiam entrar no local onde a coleta havia sido feita, os materiais que foram utilizados estavam armazenados e depositados com roupas luxuosas. Eles não podiam entrar com roupas luxuosas, com sapatos luxuosos, porque se caso eles ficassem ricos, o povo poderia dizer que eles ficaram ricos justamente com as terumote, ou com as ofertas que foram entregues para a construção do templo. Isso aqui nos ensina muita coisa, tendo em vista o comportamento de boa parte das lideranças nos dias atuais, seja no meio cristão ou seja no meio judaico-messiânico. É claro, nós vamos ver isso com uma frequência maior dentro do meio cristão. Vamos ver. Por quê? Porque o número de igrejas evangélicas é superior e muito superior ao número de comunidades judaicas. Mas os problemas que há dentro do meio judaico-messiânico, eles não são tão pequenos assim, mesmo tendo poucas comunidades em relação às igrejas evangélicas. Então, tanto o meu cristão quanto o meu judaico tem se mostrado um pouco negligente em relação a questões financeiras. Hoje não é difícil de nós encontrarmos na internet líderes evangélicos, líderes cristãos, vestindo roupas caríssimas que valem uma fortuna, sapatos de 15, 20, 30 mil, relógios de 200, 300 mil no pulso, calçados, blusas, paletós, bolsas que valem praticamente uma fortuna, enquanto algumas pessoas não têm aonde morar. Às vezes esses próprios pastores têm dentro de suas igrejas membros que às vezes vivem de aluguel, pagam aluguel ou estão pagando algum financiamento, enquanto eles têm membros que estão em condições de necessidade e lutam para sobreviver. Eles praticamente têm no pulso um relógio que vale um apartamento. E a escritura, aqui a Paraxá nessa semana, ela está exatamente nos alertando contra isso, que aqueles que eram responsáveis pelo templo, que de alguma forma tinham o acesso ao patrimônio daquele lugar, eles tinham que ter atenção em relação a isso, para que eles não viessem sofrer algum tipo de acusação do povo por essa parte. Você tem condições financeiras, você é rico porque você está utilizando o templo. Não é o que acontece hoje dentro do meio evangélico, do meio cristão, e também não existe um pouco dessa negligência dentro do meio judaico? Não existe problemas como esse dentro do meio judaico messiânico? Congregações judaicas messiânicas pagando entre 70, 80, 90, 100 mil no Sefer Torah, enquanto às vezes dentro da própria comunidade existem membros ali que estão passando um aperto, que pagam aluguel, que tem uma série de dificuldades financeiras. E o que a comunidade ela faz em relação a isso? Será que essa comunidade tem uma administração para assistenciar essas pessoas que estão ali ajudando, que estão trabalhando, que estão envolvidos com a comunidade, mas passam esses apertos financeiros? Então, o meu judaico ortodoxo, você vê comunidades judaicas valiosíssimas, tem comunidade até com ouro na parede. A questão é, como que são tratados esses membros? Existem pessoas pobres e necessitadas entre o povo, passando aperto, passando fome. A Torá ela traz ensinamentos valiosos no que se refere ao financeiro, principalmente quando se fala dos dízimos. Uma questão importantíssima e que muitas pessoas têm dúvidas dentro da Torá, dentro dos estudos de escrituras, é acerca dos dízimos. A Torá ela fala de três dízimos, né? A tradição ela vai detalhar melhor essas questões, que é o Maaser Rishon. O Maaser Rishon, se eu não me engano, ele era dado no primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, quarto e sexto mês. O Maaser Sheni, que era o segundo dízimo, que era o dízimo que era dado quando o povo ia para Jerusalém durante os períodos festivos,
eles deveriam entregar esses dízimos. O Maaser Sheni, o segundo dízimo, se eu não me engano, ele era dado no primeiro e no sexto mês. O Maaser Rishon, segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro, quarto e quinto mês. E o Maaser Ani, que era o dízimo do pobre. O dízimo, aqui vem Ani com Ain, que era o dízimo do pobre. Era o dízimo que também era utilizado para assistenciar pobre, órfãos e viúvas. Os órfãos e viúvas. O Maaser Rishon e o Maaser Sheni, eles tinham uma natureza um pouco mais sacro. Eles eram dados em Jerusalém, era uma porcentagem que era dada para os sacerdotes e levitas. Dentro do Maaser Sheni tinha o chamado dízimo do dízimo, que era uma chamada Maaser Terumá, né? Que era uma terumá que era ofertada para o Kohen, e chamada também Terumá Gedolá. Então, todos os dízimos, de forma geral, tinham um caráter assistencialista e social, né? Que aqueles homens, os sacerdotes, eles praticamente trabalhavam, eles ficavam praticamente a serviço de toda a comunidade, de todo o país de Israel. Então, eram praticamente 12 tribos. Dessas 12 tribos, 11 tribos receberam terra e uma tribo, a tribo de Levi, não recebeu terra. Então, obrigatoriamente, as 11 tribos era responsável pelo assistencialismo dessa tribo de Levi. Por quê? A tribo de Levi, ele trabalhava, era distribuído entre o território para cuidar da parte jurídica. Então, as cortes judaicas, ela tinha ali o pessoal da tribo de Levi para trabalhar. Eles ficavam responsáveis pela manutenção do templo, pelas ofertas, para recepcionar o povo, pelo cuidado do templo, toda a parte religiosa. Era eles que cuidavam. Então, nada mais justo do que o povo, então, recompensá-los. Isso é uma ordenança do próprio Criador. O interessante é que o próprio Kohen, ele tinha que dar o dízimo do dízimo, o Maaser do Maaser. Então, isso não acontece. Dificilmente você vai ver hoje igrejas evangélicas onde o próprio pastor que recebe o dízimo, ele tira o dízimo para entregar o dízimo. Existem vários ensinamentos acerca do dízimo. O interessante é que a Parashá Pekudei, ela vai falar do cuidado relacionado justamente com a própria reputação daquele que assistencia, daquele que trabalha na obra. As pessoas não poderiam olhar para um líder e pensar que ele está próspero financeiramente, que ele está rico financeiramente, porque ele está colocando a mão naquilo que é sagrado. Isso não poderia acontecer. E é o que mais acontece nos dias atuais. O que mais acontece nos dias atuais? Pastores milionários. Templos construídos que valem milhões. Milhões e milhões sendo injetados em templos. E você não sabe até que ponto esse investimento é um investimento que está relacionado, esse valor, a finança do pastor é uma finança relacionada, ela é independente da parte religiosa, ou ela se mistura. Por quê? Porque não existe uma prestação de conta. Você vai ver que Moshe aqui, ele vai fazer uma prestação de conta. Ele vai dar conta de tudo aquilo que vai ser arrecadado para a construção do templo. Tudo, tudo. Ele presta conta de tudo. É como se fosse uma auditoria que é feita aqui. Isso é muito sério. Ele faz praticamente uma auditoria. Hoje, em vários países, aqui no Brasil, nós temos o chamado TCU, que é o Tribunal de Contas da União, onde o Tribunal de Contas ele é praticamente responsável pelos gastos do governo. Ele que faz a auditoria, ele levanta tudo. Se houver alguma irregularidade nas contas do governo, o Tribunal de Contas da União vai lá e existem os tribunais de contas regionais, que fiscalizam a região. O TCU, ele praticamente ele vai fiscalizar as contas do próprio governo federal. Então é uma auditoria que é feita. O Moshe, ele tem a iniciativa de fazer essa auditoria, de prestar conta, de mostrar para o povo de que forma aquela riqueza que foi entregue na mão dele e dos que ele elegeu para o ajudar, estava sendo empregada. Quantos congregam em congregações ricas, igrejas ricas, e não sabem o salário do pastor? Ah, mas o meu pastor é empresário. A finança do pastor, a gente não sabe diferenciar.
Até que ponto o financeiro do pastor, o lado empresarial do pastor, está separado do lado religioso do pastor? Até que ponto as finanças dele não se confundem com a arrecadação que é feita dentro da igreja? Até que ponto? Sem contar que tem pastores que são empresários e ainda assim recebem da igreja, pegam o dízimo da igreja, o que é totalmente errado. Porque o dízimo, quando ele era dado para o sacerdote, era porque o sacerdote ele não fazia nada, ele não fazia nenhuma outra coisa senão aquilo ali. Ele era praticamente responsável em cuidar do aspecto espiritual de todo o povo. Ele trabalhava para o Criador e para o povo. Era diferente. É uma mitzvah, isso era um mandamento. As festas bíblicas, que eram anuais, tinha que ter a presença dos sacerdotes para o abatimento, porque somente os sacerdotes eles eram responsáveis por oferecer ofertas, por fazer esses abates. O Kohen Gadol, uma vez por ano, tinha que entrar no Kodesh HaKodeshim, o Santo dos Santos, para fazer expiação pelos pecados dele e do povo. Então eles eram eleitos para fazer isso, somente eles. Um pastor empresário, ou o camarada, ou o pastor que começou a empresariar porque ele enriqueceu com a igreja, ele está errado. O empresário que se converte ao Mashiach, que aceita o testemunho, se converte, passa a ser um servo, um talmid de Yeshua, ele agora tem uma responsabilidade muito grande. O apóstolo João, Shaliach Yohanan, lá em sua carta, 1 João capítulo 3, verso 17, ele vai dizer assim: porque se alguém tendo bens no mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Elohim? Então, ou seja, a pessoa que vê, que é indiferente, é uma pessoa que está passando por problemas financeiros, e ele tem o poder de ajudar, de fazer e resolver os problemas na vida daquela pessoa, e ele não faz, a Escritura questiona, como estará nele o amor de Hashem? Então, o rico que se converte, que aceita o testemunho, ele tem a responsabilidade maior. A responsabilidade dele é maior. E o texto aqui está nos ensinando exatamente sobre isso, dentro do Midrash. Um outro ponto, ainda baseado aqui no texto, né, porque o capítulo 38, verso 21, nós teremos ali a expressão Hamishkam, Mishkan, Haedut. Então nós temos a expressão Mishkan duas vezes, só que uma aparece com o artigo re prefixado e a outra sem um artigo. O que o Midrash Rabbah ele vai dizer aqui, a partir do capítulo 51 do Midrash Rabbah? Que a repetição da expressão Mishkan faz alusão aos dois templos que foram destruídos. Aí aqui entra uma questão: por que o templo ele era chamado de Mishkan Haedut, ou seja, o templo do testemunho? Então, a ideia de templo do testemunho é justamente porque esses templos, né, o templo, os dois templos, eles foram destruídos para primeiro mostrar o amor de Hashem pelo povo de Israel, que a eleição dele por Israel, ela é irrevogável. E uma questão importante, que os dois templos foram destruídos justamente por causa dos pecados do povo. Então o texto ele vai dizer assim, deixa eu ver se eu acho, o Shemot Rabbah 51, verso 2, vai dizer assim: porque a palavra tabernáculo, Mishkan, é mencionada duas vezes. O rabino Shemuel Bar Martá disse: foi tomado duas vezes como garantia, Nitmashken, por conta deles. É o que os membros da grande assembleia dizem: nós fizemos injúria a ti e não observamos os mandamentos, os estatutos e as ordenanças. Neemias 1:7. O que é que nós fizemos injúria? Haval nu a ti, ou seja, foi tomado duas vezes como garantia. Então o texto está dizendo que eles fizeram injúria, eles pecaram contra o povo e por conta disso o templo foi destruído. Então isso Midrash Rabbah. Lembra, quem acompanha o canal, acompanhou um vídeo, e eu falei também em live, que o templo, no vídeo que está aqui, onde eu falo sobre os pecados do povo judeu, eu falo sobre a idolatria, eu vou citar o tratado talmúdico, conhecido como Yomá. Yomá significa o dia. Então o tratado de Yomá é um tratado onde se estuda acerca do dia de Yom Kippur. Então todas as regras, todas as leis relacionadas com o Yom Kippur é encontrado dentro do tratado de Yomá. Então há ensinos valiosíssimos ali dentro do tratado de Yomá.
E no capítulo 9, ali no esfólio 9b, nós iremos encontrar algumas questões relacionadas com algumas questões importantíssimas. Primeira questão, eles vão falar sobre o tempo de existência de cada um dos dois templos, tanto o judaísmo na época do primeiro templo, como o judaísmo na época do segundo templo. Então você consegue criar um termômetro de como era o judaísmo tanto na época do primeiro quanto do segundo templo. Segundo, o texto ele vai nos informar a durabilidade desses dois templos, ou o tempo que eles perduraram antes de ser destruído. Segundo o Tratado de Yomá 9b, o texto vai dizer que o primeiro templo durou 420 anos e o segundo templo durou 410 anos, se eu não me engano. Só que com uma diferença, o primeiro templo passou-se por ele, ou o primeiro templo, esse período do primeiro templo, ele teve em torno de 18 Kohanim, 18 sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes durante o período do primeiro templo, eles viveram muito. Ou seja, o templo durou 410 anos, 420 anos, e ele teve em torno de 18 sacerdotes que oficiavam ali a Kehuná, que realizavam o serviço sagrado ali, a Avodá. O segundo templo durou, se eu não me engano, 410 anos, e ele teve, o texto do Talmud vai dizer assim, mais de 200 Kohanim, mais de 200 sacerdotes. Por quê? O judaísmo do primeiro templo, eles estudavam Torá, praticavam o mandamento, e eles tinham um comportamento, havia, no período do primeiro templo, judeus naquela época, que eram mais íntegros, pessoas mais justas, mais corretas, pessoas mais amáveis. Então, por conta desses homens íntegros, né, o templo durou bastante. Os pecados que culminaram com a destruição do primeiro templo, eles demoraram a aparecer. Por outro lado, no segundo templo, houve mais de 200 sacerdotes, porque a maioria daqueles que estavam ali responsáveis pelo serviço sagrado eram pessoas corruptas. Inclusive, o texto vai dizer que muitos desses homens que estavam oficializando o serviço, eles compravam o sacerdócio. Eles pagavam altas somas de dinheiro para poderem estar ali. E isso vai corroborar justamente com o que também diz Eusébio de Cesareia. O historiador Eusébio vai dizer que quando Yeshua ele surge ali no cenário religioso, ali já com seus 30 anos e exercendo seu ministério, e ele vai ser condenado, houve um período de 3 anos, Eusébio vai relatar que houve em torno de entre 4 a 6 sacerdotes que surgiram. E todos esses sacerdotes eram indicações romanas, eram pessoas que estavam ali, mas eram inaptas para o serviço. E isso nos dá uma compreensão de por que o texto vai dizer que Yohanan, João, primo de Yeshua, ele está no deserto pregando para o povo e não está na capital, não está em Jerusalém. Ou seja, quem estava na capital deveria estar no deserto, quem estava no deserto deveria estar na capital. Só que Yohanan está lá. Ou seja, Yohanan tinha semirá, Yohanan tinha autoridade rabínica para fazer o que ele fazia, profetizar, ensinar a Torá, a ponto de as pessoas irem até ele, até mesmo a classe religiosa, as lideranças religiosas daquela época, irem até ele e ele conseguir distinguir o tipo de pessoas que o procurava. Raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, olha a palavra de Yohanan para a classe religiosa daquela época. Então, o que os Ketuvim de Sarim mostra, o background do judaísmo ali no primeiro século, é como o profeta, ele vai narrar, ele vai dizer que o profeta Isaías vai falar de um período de sequidão espiritual. Era exatamente o que estava. E o Talmud, no Tratado de Yomá, em diversos outros tratados, vai dizer isso, que os sacerdotes eles estavam praticamente corrompidos. E por conta disso eles morriam rápido. Existe uma sentença, uma espécie de sentença espiritual. Existem vários tipos de penas de morte. Uma delas é chamada de karet na tradição judaica, que é uma pena espiritual. É algo que é quando você morre antes do tempo estimado, ou seja, se entende que o ser humano ele vive pelo menos 50 anos. Quando você morre antes dos 50 anos é porque você cometeu algum tipo de falha e a sentença ela foi dada de forma divina. Então os sacerdotes morriam com rapidez, morriam muito rápido. E o texto vai dizer que eles estudavam Torá, praticavam mandamento e praticavam também atos de bondade.
Só que o Tratado de Yomá, no capítulo 9, verso B, vai dizer que eles tinham ódio gratuito. E é exatamente isso que vai fazer com que Yeshua morra. Se você para analisar, beber uma água por causa da garganta, se você para analisar dentro do Ketuvim Netzarim o processo que julgou Yeshua, você vai ver o quanto Yeshua ele foi injustiçado. Você vai ver uma inclinação da corte judaica em condenar Yeshua. E até hoje é assim. Você vai ver diversos textos dentro do Talmud onde tentam caracterizar e categorizá-lo como feiticeiro, como bruxo. Imputam a ele uma série de crimes e pecados que ele não cometeu. E o próprio, existe uma live nossa aqui no canal onde eu falei sobre isso, a contradição do Talmud, pois há uma informação no Talmud que corrobora o relato do Novo Testamento, os Ketuvim Netzarim. Os Ketuvim Netzarim mostram que Yeshua foi julgado na véspera de Shabat, na véspera de Pessa. Ele foi morto, o seu processo foi acelerado, porque a lei judaica proíbe esse tipo um processo de pena capital em vésperas de dias festivos. Por quê? Porque pode acontecer de não dar tempo. E um processo de pena capital é mais delicado. E aonde que há no Talmud essa informação que corrobora essa percepção dos Ketuvim Netzarim? Porque o texto os Ketuvim Netzarim não falam. Ele não fala, ele apenas relata, ele vai mostrar ali a história, Yeshua sendo julgado ali durante o período de Pessa. Então, quem conhece a lei judaica vai compreender. Então, aonde que está dentro do Talmud isso? Sanedrim, Tratado de Sanedrim 43. Você vai encontrar essa informação. Tem lives nossas aqui falando sobre isso no canal. Então isso é sério. É muito sério. Então o texto aqui está dizendo, no Midrash Rabbah, que a referência à expressão Mishkan repetida é justamente para fazer alusão aos pecados que o povo cometeu. E por conta disso, e eu falei isso em uma live também, agora eu estou falando isso com base no texto, nem sempre a gente cita o texto, mas tudo que a gente fala com base na Torá. Então quem me acompanha aqui vai lembrar que eu já falei isso em live aqui. Agora o Midrash Rabbah está falando que os 2 templos foram tirados por conta dos pecados do povo. E os pecados do segundo templo foi ódio gratuito. Aí você tem uma conclusão, você nós aqui chega a uma conclusão. Porque o texto do Tratado de Yomá vai dizer que eles estudavam Torá, praticavam o mandamento e mesmo assim tinham ódio gratuito. Ou seja, é possível uma pessoa estudar Torá e ela não se desenvolver como ser humano, ela não se tornar uma pessoa amigável, uma pessoa melhor. Você conhece alguém assim? Existem diversas pessoas assim e eu acho incrível isso. Eu vejo muito isso, sabe em quem? Diz aí nos comentários quem você acha que eu vou dizer. Eu vejo muito isso nos Bnei Noah, principalmente naqueles que eram messiânicos e cristãos e se tornaram Bnei Noah. A pessoa quando ela é um cristão, é um messiânico, ele está ali, né? Ele tem um semblante, até um semblante mais feliz, mais alegre, ele é educado, ele é mais amável. Aí vira um Bnei Noah, fica irreverente, fica mal educado, fica deselegante, fica debochado, fica irônico demais, fica agressivo, alguns ficam até desbocados. Eu fico pensando assim, por que isso, né? Se ser Bnei Noah, e detalhe, a ideia do Bnei Noah é um preparo para se tornar judeu. Como é que pode isso? A pessoa está se preparando para se tornar um judeu e fica dessa forma? Aí você vê que o objetivo não é esse. Essa não é a meta. A meta da Torá é nos tornar pessoas melhores. A Escritura fala que é nos tornar santos. A Torá fala ser de santo porque eu sou santo. Como que uma pessoa que está estudando Torá, ela fica com um vocabulário imundo, um vocabulário totalmente secular, desrespeitosos? Eu já cansei de ver Bnei Noah agredindo e falando mal, citando até nomes de pessoas na internet. Então esse não é o objetivo. Então o texto está dizendo aqui que o que a tradição, o Tratado de Yomá e o Midrash Rabbah está nos ensinando e nos alertando?
Cuidado. Você pode estar estudando Torá, tá botando tefilim, tá usando talit, tá fazendo netilat em Adai todo dia de manhã, fazendo tudo bonitinho, não tem problema nenhum nisso. Mas vocês só me honram com os lábios, seu coração ainda está longe de mim. É o que Yeshua falou lá em Matitiarro 15:12. Não está se desenvolvendo, não está usando a Torá para limpar. É o que Yeshua falou, vocês só estão limpando o exterior do copo. Não é o objetivo. Precisamos nos desenvolver. Se você não se tornar uma pessoa melhor, alguma coisa está errada. Se tornar ser humanos melhores, pessoas melhores, é o que a Torá faz conosco. Principalmente quando essa Torá vem com Mashiach e Yeshua. Porque Yeshua ensinou a amar o inimigo. Ele trouxe ensinamentos muito fortes na área de Midot Hatov, traços positivos de caráter. Muito fortes. Então, esse é um aspecto importante. Então, quando o Senhor ele destrói os 2 templos. O templo, os rabinos então questionam por que o templo é chamado de Mishkan HaEdut, templo do testemunho. Porque o povo ficou preocupado de que ele realmente tinha perdoado o povo. Então, a prova do perdão seria a construção do templo. A construção do templo é como se tivesse sido uma garantia do perdão. Por isso que é chamado de templo do testemunho, Mishkan do testemunho. Porque o Senhor, ao invés de destruir o povo, ele destrói o templo. A destruição do templo, ela acontece quando o povo ele comete infrações tão graves que justificaria a sua própria destruição. Aí o Criador, por misericórdia, por chesed, por benevolência, ele vai lá, destrói o templo, tira o templo para preservar o povo. Então, se o templo hoje está destruído, é porque o Senhor é muito benevolente, é Rav Chesed, é abundante em misericórdia, e ele decidiu não destruir o povo que merecia destruição, mas o Senhor preservou porque o Senhor tem uma aliança. O Senhor ele é fiel em suas promessas. Um outro verso dentro do Midrash Rabbah que eu achei muito interessante é o Midrash Rabbah 51, verso 3, verso 4, onde vai haver uma parábola, uma história que vai praticamente sintetizar o perdão, o amor do Criador por Israel. O texto vai dizer assim, acompanhe comigo. Vocês estão entendendo? Deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida, tá? E nós iremos responder esses comentários à medida do possível, tá bom? O que é o testemunho? O rabino Shemuel ben Rabino Ismael disse: é um testemunho para todos os que entram no mundo de que há perdão para Israel. Ou seja, eles estão perguntando por que o templo é chamado de Mishkan HaEdut. Ele está dizendo, é um testemunho para todos que entram no mundo de que há perdão para Israel. Alternativamente, é um testemunho para o mundo inteiro de que Moisés foi nomeado pelo Santo, bendito seja ele. O rabino Yitzhak disse, aqui esse assunto é comparável. Aí ele vai fazer uma comparação. Há um rei que tomou uma pessoa, uma esposa, e a amou excessivamente. Ele ficou bravo com ela e a deixou, e seus vizinhos lhe diziam, ele nunca mais voltará para você. Algum tempo depois, ele mandou até ela e disse, varra meu palácio e faça as camas, pois em tal e tal dia eu irei até você. Quando esse dia chegou, o rei veio até ela e se reconciliou com ela. Ele entrou no palácio e veio até ela, e comeu e bebeu com ela. Seus vizinhos não acreditaram. Quando sentiram o cheiro do perfume, souberam que o rei havia reconciliado com ela. Assim também o santo bendito seja ele, amou Israel e os trouxe diante do monte Sinai, e lhe deu a Torá e a chamou de um reino de sacerdotes, como está escrito. Como está escrito, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. 40 dias depois, eles pecaram. Naquele momento, os idólatras disseram, ele nunca mais se reconciliará com eles, como está escrito. Eles disseram entre as nações, eles não residirão mais aqui. Quando Moisés foi pedir misericórdia para eles,
O santo bendito seja ele, imediatamente os perdoou, como está escrito. O Senhor disse, eu perdoei de acordo com a sua declaração. Moisés disse, mestre do universo, estou satisfeito que você perdoou Israel. Mas proclame diante dos olhos de todas as nações que não há ressentimento residual em seu coração contra eles. O santo bendito seja ele, disse a ele, enquanto você viver, eu depositarei minha divina presença no meio deles. Como está declarado, eles construirão um santuário para mim e eu habitarei entre eles. Shemot 25:8, Êxodo 25:8. E eles reconhecerão que eu os perdoei, isto é, o tabernáculo do testemunho, pois é testemunho para Israel que o santo bendito seja ele, os perdoou. Então aqui é interessante, tendo em vista o que a teologia dispensacionalista ensina, como se o Criador houvesse abandonado Israel e agora levantou uma nova instituição, uma outra religião, pegou um povo entre os gentios e agora esse povo está aqui trabalhando a igreja e Israel está abandonado até então um arrebatamento. Então não é isso que o Midrash ensina, não é isso que a Torá escrita ensina e não é isso o que os Ketuvim Netzarim ensinam. Então existe um texto, eu quero complementar com esse texto aqui, que é o texto de Romanos, Humitim, capítulo 11, verso 5. Romanos 11, 5, nos traz uma informação. O texto vai dizer assim, para complementar o que o Midrash Rabbah está ensinando. Geralmente, a epígrafe de Romanos vai dizer assim, o futuro de Israel. O texto diz, digo, pois, porventura rejeitou Elohim o seu povo? Olha que o Shaul está falando, né? A mesma coisa que vai dizer o Midrash. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraham, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Eliarro, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha vida. Mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. A palavra resto em hebraico é she'erit, que também é traduzida como remanescente. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Ou seja, o que Shaul está dizendo? Que Israel como nação, como país, rejeitou, mas o remanescente não. Então a aliança do Criador, ela continuou valendo. O pacto que o Senhor fez com o povo de Israel continuou valendo. Esse pacto ele continuou firmado com quem? Com o Sherit, com o remanescente, com um resto. Então o Senhor sempre vai preservar um remanescente. Sempre vai ter um remanescente. O que ele vai dizer para a comunidade, uma das Kehilot da Ásia Menor, chamada de Igreja do Apocalipse. Ainda há no meio de ti alguns que não se contaminaram e andarão com vestes brancas diante de mim. Sempre haverá alguns, sempre haverá um resto. E vai ser exatamente com esse resto que o Senhor mantém o seu pacto, que ele vai firmar a sua aliança. Então essa ideia da teologia dispensacionalista, onde ela praticamente cria, porque com base na teologia dispensacional, se cria uma série de teorias teológicas. Entre elas está lá o chamado arrebatamento pré-tribulacional, que diz que a igreja vai ser arrebatada de forma pré-tribulacional, ou seja, antes da chamada grande tribulação, que é vista no livro de Apocalipse, no livro de Jeremias e em tantos outros profetas, quando o profeta Jeremias e Irmiarro fala da chamada da angústia de Jacó. Então a teologia cristã vai dizer que a igreja é arrebatada. Então após o arrebatamento, Israel aqui na terra sofrendo perseguições, ele então vai ser o Criador então se volta novamente para Israel. Isso é uma teoria, isso não é uma teologia, não é uma certeza. Isso é uma teoria totalmente furada. Por quê?
Porque os pilares dessa teologia, elas são falsos. Os pilares são falsos. Até porque o próprio conceito de igreja, a ideia de igreja apresentada dentro do Escritor Vini de Sarim, se for lido de forma correta, não está falando de uma igreja numa perspectiva cristianizada. A expressão ali como igreja, em alguns contextos, por quê? Porque a expressão igreja, eclésia, no grego, ela vai ser usada em contextos diferentes. Por exemplo, Paulo está lá em Éfeso pregando, e vai haver uma confusão lá em Éfeso por conta da mensagem de Paulo, e o texto vai dizer que havia que a confusão era a multidão era confusa. A palavra multidão ali é eclésia, a igreja era confusa. É claro que o texto ali não está se referindo a uma igreja no sentido religioso da palavra como nós entendemos hoje. Está falando de multidão, de reunião e aglomerado de pessoas. Por quê? Eclésia tinha esse sentido de um aglomerado. Então, o conceito de eclésia, religiosamente falando, era o chamado Ohel Moed, era a Kihilá, a Kahal, essas expressões hebraicas, que era uma referência justamente à comunidade de Israel. É claro, eu não estou com isso tirando o mérito de uma instituição cristã. Ela tem o seu mérito. Como eu falei, há muitos cristãos que praticam mandamento, pessoas que vieram de uma vida totalmente secular, uma vida muito complicada, de vícios, prostituições, e ela tem um encontro com Deus, às vezes conhecendo uma igreja evangélica, uma liderança, um cristão. Ele começa a ter contato com a Escritura, com o Novo Testamento, e ele muda de vida. Você percebe traços positivos de caráter na vida da pessoa. Agora, em termos de teológico, se a gente falar em termos teológicos, existem algumas questões que elas são mal aplicadas, né? Elas são mal aplicadas. Então, se a gente for falar em termos teológicos, o conceito de eclésia não tem nada a ver com a ideia que se tem hoje de igreja evangélica. Como eu falei, não tirando o mérito do trabalho que é feito, porque hoje muitos pastores, homens íntegros que eu conheço, eles fazem um trabalho que nenhum líder judaico-messiânico, que nenhum rabino faz, de visitação, de cuidar, de assistencialismo, de tirar pessoas no meio de uma vida complicada, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tirar pessoas das drogas, do vício, e cuidar e tratar da pessoa, e você, com pouco tempo, ver essa pessoa novamente em condições de se socializar de novo. Então você vê isso acontecendo. Então, irmãos, a Paraxá, ela é riquíssima. Só que a minha garganta já não está muito legal para a gente continuar, né? Mas a Paraxá, ela tem muitos ensinamentos. Eu espero que vocês até aqui tenham gostado desse conteúdo, desse material. Não deixe de comentar, de curtir, compartilhar. E durante a semana a gente vai estar gravando mais conteúdo bom, de valor. A gente vai estar colocando aqui no canal. Por isso, não deixe de se inscrever e apertar o sininho para você ser notificado toda vez que nós fizermos alguma publicação. Eu agradeço a vocês que ficaram aqui conosco até o final desse estudo, e eu vou aguardar vocês aqui no canal Or Torá no próximo vídeo. Um abraço a todos, shalom, shalom.